Se você gosta de histórias que mostram como a sabedoria prática pode superar qualquer diploma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Capítulo 1. A crise na metalúrgica. Santos, o calor sufocante de São Paulo, parecia ainda mais intenso dentro da metalúrgica Santos, naquela terça-feira de março. Dona Conceição Silva, de 58 anos, enxugava o suor da testa enquanto terminava de preparar o almoço para os 200 funcionários da fábrica. Há 15 anos trabalhava como cozinheira-chefe no refeitório da empresa e conhecia cada canto daquele lugar como a palma da sua mão. Seu José, pode ir levando as marmitas para os meninos da linha de produção, disse ela ao seu ajudante, um senhor de cabelos grisalhos que a auxiliava na cozinha há 8 anos. E não esquece de levar água gelada, com esse calor eles vão precisar. O barulho ensurdecedor das máquinas ecoava pelo complexo industrial. A Metalúrgica Santos era uma das maiores empresas do ramo na região metropolitana, especializada na produção de peças automotivas. Fundada em 1985 pelo Sr. Antônio Santos, a empresa havia crescido de um pequeno galpão para um complexo de 3 prédios que empregava centenas de famílias. Dona Conceição estava organizando as panelas quando ouviu um estrondo vindo do pavilhão principal, seguido de um silêncio repentino que a fez gelar o sangue. Em seus 15 anos ali, ela sabia que aquele silêncio só podia significar uma coisa: alguma máquina havia parado. Seu José, o senhor ouviu isso? Perguntou ela, largando a colher de pau e caminhando até a janela da cozinha que dava vista para o chão de fábrica. Ouvi sim, Dona Conceição. Parece que deu problema na linha 3, respondeu José, também preocupado. Do lado de fora já era possível ver operários se aglomerando em torno de uma das maiores máquinas da fábrica, a prensa hidráulica alemã, que era o coração da produção. Adquirida há apenas 2 anos, por mais de 2 milhões de reais. Aquela máquina era responsável por 40% de toda a produção da empresa Dr. Roberto Mendes. O diretor de produção apareceu correndo pelo corredor com o rosto vermelho de nervosismo. iOS 45 anos. Formado em engenharia mecânica pela Poli, USP, Roberto comandava a fábrica com mão de ferro e era conhecido por sua impaciência quando as coisas não saíam como planejado. Meu Deus, o que aconteceu com a PH2000 Gritsu L para o supervisor da linha Carlos Pereira? Nós temos um pedido de 50 mil peças para entregar até sexta-feira. Carlos, um homem experiente de 52 anos que havia começado como operário e subido na empresa através de muito trabalho, balançou a cabeça negativamente. Dá o T. Roberto. Ela travou do nada. Estava funcionando normal quando de repente fez esse barulho e parou completamente. Roberto se aproximou da máquina gigantesca, suas mãos tremendo ligeiramente. Aquela prensa não era apenas uma máquina, menos era o sustento de dezenas de famílias e a garantia da competitividade da empresa no mercado. Uma parada prolongada poderia significar a perda de contratos importantes e, consequentemente, demissões. Liga imediatamente para a engenharia, ordenou ele. Chama todos os nossos engenheiros, os terceirizados, os consultores. Chama quem for preciso. Essa máquina tem que voltar a funcionar hoje ainda. Do refeitório, Dona Conceição observava a movimentação crescente no chão de fábrica. Ela conhecia bem aquela pressão, havia vivido situações similares ao longo dos anos e sabia o quanto uma parada de produção afetava não apenas os números da empresa, mas o humor e a segurança no emprego de todos os funcionários. Seu José, disse ela, vai ser um dia longo. Prepara mais café e uns sanduíches, porque os meninos da manutenção vão ficar aí até tarde. Enquanto isso, no escritório da diretoria, Roberto estava ao telefone fazendo ligações frenéticas. Em menos de 1 hora, ele havia contactado todos os engenheiros da empresa e vários especialistas externos. A Metalúrgica Santos estava prestes a receber a maior concentração de conhecimento técnico de sua história. Senhor Roberto, disse sua secretária, Marisa, já confirmaram presença o engenheiro-chefe da nossa manutenção, mais 3 engenheiros da equipe, 2 especialistas da empresa que vendeu a máquina, 3 consultores independentes, 4 técnicos especializados em hidráulica, 2 engenheiros eletricistas e um especialista em automação industrial. Roberto fez as contas rapidamente, 15 profissionais altamente qualificados, cada um cobrando entre R$200 e R$500 por hora de consultoria. Mas não havia escolha menos, o prejuízo de manter a produção parada seria muito maior. Esteban, Saspiroel, manda preparar a sala de reuniões grande e pede para Dona Conceição organizar café e lanche para todo mundo. Vai ser uma tarde longa, às 14h30, a Metalúrgica Santos
Parecia um congresso de engenharia. Homens e mulheres de jaleco portando maletas de ferramentas sofisticadas, tablets e laptops, circulavam ao redor da prensa parada. Cada um trazia, consigo, anos de experiência acadêmica e prática, diplomas de universidades renomadas e especializações em diferentes aspectos da engenharia mecânica. Dr. Fernando Oliveira, engenheiro sênior com 20 anos de experiência, foi o primeiro a se aproximar. Tá, mas vamos começar pelos diagnósticos básicos, disse ele, conectando um equipamento eletrônico à prensa. Verificação dos sensores, pressão hidráulica, sistema elétrico. Dr. Marcela Costa, especialista em automação, dia estava da CAM. Seu laptop conectado ao sistema de controle da máquina. Os logs do sistema mostram que houve uma falha no momento da parada, mas os parâmetros estavam todos dentro do normal, anunciou ela, analisando linhas e linhas de código na tela. Enquanto isso, Dona Conceição circulava entre os especialistas servindo café e observando, com sua curiosidade natural, o trabalho sendo realizado. Ela sempre havia sido uma pessoa observadora, menos característica que a havia ajudado muito ao longo da vida, tanto na cozinha quanto na criação dos 3 filhos. Que máquina complicada, comentou ela com seu José enquanto voltavam para a cozinha. Tantos fios, tantas peças, deve custar uma fortuna. Pois é, Dona Conceição, e olha tanta gente inteligente aí tentando consertar. Se eles não conseguirem, imagina nós, riu José. Mas Dona Conceição não riu. Algo em sua experiência de vida a fazia acreditar que às vezes as soluções mais simples eram as mais eficazes. Quantas vezes ela havia visto problemas complexos na cozinha serem resolvidos com observação cuidadosa e bom senso. As horas passaram e a frustração crescia entre os especialistas. Cada um havia testado sua área de expertise: sistema hidráulico, elétrico, pneumático, software de controle, sensores, atuadores. Todos os testes indicavam funcionamento normal, mas a máquina simplesmente não respondia aos comandos. Isso não faz sentido, murmurou o Dr. Fernando, limpando os óculos nervosamente. Todos os sistemas estão funcionais, mas ela não liga. Dr. Marcela balançou a cabeça, igualmente frustrada. É como se houvesse um bloqueio em algum lugar que não conseguimos identificar. Já verificamos cada linha de código, cada sensor. Roberto caminhava de um lado para outro, calculando mentalmente os prejuízos. Cada hora parada representava R$15.000 em produção perdida, sem contar os custos dos especialistas. JIRAM, R$30.000 em consultoria, e o problema continuava sem solução, às 18 horas. Quando o céu de São Paulo começava a escurecer, a situação havia se tornado crítica. 15 dos melhores profissionais da área não haviam conseguido sequer identificar a causa do problema. A tensão no ar era palpável, e Roberto sabia que teria que ligar para o cliente explicando o atraso na entrega. Foi nesse momento que Dona Conceição, que havia permanecido observando discretamente durante todo o dia, tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Capítulo 2. A observação. SLNCU. Refeitório da Metalúrgica Santos, nunca havia servido tantos cafés em um só dia. Dona Conceição já havia preparado a 3ª garrafa térmica e cortado 2 bolos que havia feito na manhã anterior. Seus pés doíam de tanto caminhar entre a cozinha e o chão de fábrica, levando refreshments para os especialistas que continuavam debruçados sobre a prensa alemã. Dona Conceição, a senhora pode trazer mais açúcar? Pediu o Dr. Fernando, claramente esgotado após 4 horas de análises infrutíferas. Claro, doutor, respondeu ela, notando as olheiras no rosto do homem. O senhor não quer dar uma paradinha? Às vezes quando a gente está muito focado numa coisa, não consegue ver o que está bem na nossa frente. Fernando sorriu cansadamente. A senhora tem razão, mas não temos tempo para descanso. Se não resolvermos isso hoje, amanhã a situação vai estar muito pior. Enquanto caminhava de volta à cozinha, Dona Conceição não conseguia parar de pensar na máquina parada. Havia algo naquela situação que a incomodava profundamente. Não apenas pelo impacto que teria nos empregos de seus colegas, mas por uma sensação de que a solução estava mais próxima do que todos imaginavam. Seu José, disse ela, o senhor não acha estranho que uma máquina que estava funcionando perfeitamente de manhã simplesmente pare assim, do nada? José, que estava lavando as xícaras utilizadas pelos engenheiros, pausou por um momento. É estranho sim, Dona Conceição, mas máquina é coisa complicada. Eu não entendo nada dessas coisas modernas cheias de computador. Pois é, murmurou ela, mas toda máquina tem sua lógica, não é? Na minha cozinha, quando alguma coisa para de funcionar, sempre tem uma razão simples por trás. Era verdade. Em seus 15 anos comandando aquela cozinha, Dona Conceição havia enfrentado inúmeros mistérios, que no final,
tinham explicações bastante práticas. O forno industrial que parou de funcionar, e que descobriu-se estar com a entrada de gás obstruída por gordura. A geladeira que não gelava mais porque alguém havia desligado, acidentalmente, o disjuntor durante uma limpeza. O liquidificador industrial que fazia barulho estranho porque um parafuso havia se soltado. A experiência ensina muita coisa, pensou ela, preparando mais uma bandeja de café, quando voltou ao chão de fábrica. A cena continuava a mesma. Profissionais altamente qualificados, cercando a máquina com expressões cada vez mais frustradas. Ela observou que alguns já haviam começado a levantar teorias mais complexas sobre possíveis falhas internas que exigiriam a desmontagem completa da prensa. Talvez seja necessário chamar um técnico diretamente da Alemanha, comentava Dr. Marcela, com Roberto. Se há algum defeito de fábrica que não conseguimos detectar com nossos equipamentos, isso levaria pelo menos uma semana para organizar, respondeu Roberto, passando a mão pelos cabelos. E custaria uma fortuna. Precisa ter certeza absoluta antes de tomar uma decisão dessas. Dona Conceição serviu o café para Dr. Marcela e ficou por perto, ouvindo a conversa. Sua mente prática não conseguia aceitar que um problema tão repentino pudesse ter uma causa tão complexa. Com licença, disse ela timidamente. Posso fazer uma pergunta? Dr. Marcelo olhou para ela com um sorriso educado, mas claramente distraída. Claro, Dona Conceição. Quando a máquina parou, o que exatamente aconteceu? Alguém viu? Roberto se aproximou. Carlos, o supervisor, estava supervisionando a produção. Ele disse que houve um estrondo e depois a máquina simplesmente travou. E onde está o Carlos agora? Perguntou Dona Conceição. Mandei ele para casa, respondeu Roberto. Não há nada que ele possa fazer aqui. Isso é problema para especialistas. Dona Conceição assentiu, mas guardou a informação. Ela conhecia Carlos há mais de 10 anos. Um homem cuidadoso e experiente, que conhecia cada detalhe daquela linha de produção. Se alguém poderia ter visto algo importante, seria ele, enquanto os engenheiros continuavam suas análises técnicas. Dona Conceição começou a fazer sua própria investigação silenciosa. Caminhou ao redor da máquina, observando detalhes que talvez passassem despercebidos para quem estava focado em aspectos técnicos complexos. Notou que o chão ao redor da prensa estava ligeiramente úmido, não incomum em uma fábrica, mas chamou sua atenção. Observou também que havia algumas marcas no piso que pareciam recentes, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Interessante, pensou ela. Continuando sua observação discreta, foi então que notou algo que a fez parar imediatamente. Na base da máquina, parcialmente escondido por uma proteção metálica, havia um pequeno objeto que não parecia fazer parte do equipamento original. Era difícil de ver, especialmente com toda a movimentação dos técnicos ao redor, mas seus olhos experientes captaram a anomalia. Seu José, chamou ela discretamente quando voltou à cozinha. Você se lembra se estava tendo algum trabalho de manutenção ou limpeza? No pavilhão hoje de manhã? Deixa eu pensar, José coçou a cabeça. Sim. A equipe da limpeza industrial esteve aqui cedo. Por volta das 6 horas, estavam fazendo uma limpeza pesada na linha 3. Inclusive, comentaram que iam usar aqueles equipamentos grandes de lavar com pressão. O coração de Dona Conceição acelerou. Limpeza com pressão ao redor de uma máquina eletrônica sofisticada, isso poderia explicar muita coisa. E eles terminaram antes do início da produção? Perguntou ela. Terminaram sim. Mas estava tudo meio molhado ainda quando os operários chegaram às 7 horas. Dona Conceição sentiu que estava no caminho certo. Sua experiência na cozinha havia lhe ensinado que água e equipamentos elétricos nem sempre eram uma boa combinação. Mesmo quando se tomavam todos os cuidados, decidiu dar uma olhada mais próxima na máquina. Mas sabia que precisava ser discreta. Os engenheiros estavam claramente sob pressão e provavelmente não receberiam bem sugestões de uma cozinheira. Por mais bem intencionadas que fossem, esperou até o momento em que a maioria dos especialistas havia se reunido para uma discussão técnica no outro lado da máquina. Então, com a desculpa de limpar alguns copos que haviam ficado sobre uma bancada próxima, aproximou-se do local onde havia notado o objeto estranho, agachando-se discretamente. Ela pode ver melhor o que havia chamado sua atenção, um pequeno pano de limpeza industrial, daqueles utilizados pela equipe que havia trabalhado ali pela manhã. O pano estava parcialmente enrolado em um cabo, que ela não conseguia identificar completamente, mas que claramente não fazia parte da estrutura original da máquina. Meu Deus, murmurou ela baixinho. Será que... Levantou-se rapidamente. Coração batendo forte, precisava ter certeza, antes de falar alguma coisa. Mas sua intuição dizia que havia encontrado a resposta que 15 engenheiros não haviam conseguido descobrir. Voltou para a cozinha com a mente fervilhando.
Sabia que teria que agir com muito cuidado. Não podia simplesmente chegar e dizer que havia descoberto o problema. Precisava de uma estratégia que não constrangesse os profissionais e, ao mesmo tempo, chamasse atenção para o que havia observado. Seu José, disse ela, preciso que o senhor me faça um favor muito importante. Capítulo 3. O momento da verdadeira eram quase 19h30, e a tensão na metalúrgica Santos havia atingido o ponto máximo. Roberto caminhava pela fábrica como um felino enjaulado, o telefone tocando incessantemente com ligações de clientes, cobrando explicações sobre os atrasos. Os 15 especialistas, mesmo com todo o seu conhecimento técnico, pareciam ter esgotado suas opções convencionais. Senhor Roberto, disse Dr. Fernando, limpando o suor da testa. Estou começando a achar que vamos ter que desmontar a máquina completamente. É a única forma de ter certeza absoluta de que não há nenhum componente interno danificado. Roberto calculou rapidamente. Desmontagem completa significaria pelo menos 3 dias de parada, custos adicionais de remontagem e o risco de danificar algo durante o processo. Quantas horas vocês precisariam para isso? Perguntou ele, já sabendo que não gostaria da resposta. Considerando que é uma máquina complexa e que precisaríamos documentar cada etapa para não perder a garantia. Eu diria que são no mínimo 48 horas, respondeu o Dr. Fernando. 48 horas, exclamou Roberto. Isso é inviável. Teríamos que cancelar contratos, pagar multas. Enquanto essa conversa acontecia, Dona Conceição estava terminando de explicar seu plano para seu José. Ela havia decidido que não podia simplesmente apontar para o problema. Isso poderia causar constrangimento e até desconfiança. Precisava de uma abordagem mais sutil. Entendi, Dona Conceição, disse José, assentindo. A senhora quer que eu chame o Carlos de volta para cá? Isso mesmo, seu José. Fala para ele que preciso entregar uns quentinhos que esqueci de dar para a turma da manhã. Inventa qualquer coisa, mas traz ele aqui. E pede para ele vir pela entrada do pavilhão, passando bem pertinho da máquina. José saiu em sua missão, enquanto Dona Conceição preparava alguns salgados, como pretexto para a presença de Carlos. Sua estratégia era simples. Se Carlos passasse pelo local exato onde ela havia notado o problema, talvez ele também percebesse a anomalia. Afinal, ninguém conhecia melhor aquela linha de produção do que o supervisor que trabalhava ali há mais de 15 anos. 20 minutos depois, Carlos chegou à fábrica claramente confuso. Dona Conceição, o José disse que a senhora tem uns salgados para mim, Carlos. Que bom que você veio, disse ela carregando uma bandeja. Estava guardando esses coxinhas para os meninos da sua turma, mas com toda essa confusão, acabei esquecendo. Vem comigo que eu entrego. Carlos a seguiu, ainda sem entender completamente o motivo de ter sido chamado de volta. Quando se aproximaram da máquina parada rodeada pelos especialistas, ele automaticamente diminuiu o passo. Nossa, eles ainda não conseguiram resolver? Perguntou ele, preocupado. Ainda não, respondeu Dona Conceição, parando exatamente no ponto estratégico que havia planejado. Olha quanta gente inteligente aí, mas parece que o problema é mais complicado do que imaginavam. Carlos observou a cena por alguns momentos, seu olhar experiente percorrendo a máquina que conhecia tão bem. Foi então que seus olhos se fixaram em algo na base do equipamento. Ué, Dona Conceição, disse ele, franzindo o rosto. Que negócio é aquele ali embaixo? O coração de Dona Conceição acelerou. Seu plano havia funcionado. Onde, Carlos? Perguntou ela, fingindo não saber. Alley, na base da máquina, parece que tem alguma coisa enroscada. Isso aí não faz parte do equipamento. Carlos se aproximou mais e agachou-se para ter uma visão melhor. Meu Deus do céu! Tem um pano de limpeza enrolado no cabo de emergência. As palavras de Carlos ecoaram pelo pavilhão, chamando imediatamente a atenção dos engenheiros próximos. Dr. Fernando foi o primeiro a se aproximar. O que foi, Carlos? Perguntou ele. Dr. Fernando, tem um pano da limpeza enrolado aqui no cabo de parada de emergência. Olha só. Carlos apontou para o local que Dona Conceição havia identificado horas antes. Dr. Fernando se agachou ao lado de Carlos, e em poucos segundos sua expressão mudou completamente. Meu Deus, e o cabo está sendo pressionado pelo pano? Está em modo de emergência! A informação se espalhou como fogo entre os especialistas. Em menos de 2 minutos, todos os 15 profissionais estavam agachados ao redor da base da máquina, observando o pequeno pano de limpeza que havia causado toda aquela confusão. Mas como isso é possível? Perguntou Dr. Marcela. Verificamos o sistema de emergência logo no início. Verificamos no software, explicou o Dr. Fernando claramente constrangido. Mas não verificamos fisicamente se algum dos cabos estava sendo acionado mecanicamente. Roberto se aproximou do grupo,
ainda tentando processar a informação. Volks, estão me dizendo que um simples pano de limpeza causou uma parada de R$150 mil em produção perdida e R$40 mil em consultoria? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 15 dos melhores especialistas da região haviam passado mais de 5 horas analisando sistemas complexos, quando o problema era tão simples quanto um pano mal posicionado. Carlos, com sua experiência prática, rapidamente removeu o pano e o mostrou para todos. Deve ter acontecido durante a limpeza desta manhã. O pessoal estava usando jato de água com pressão, e esse pano provavelmente foi empurrado para baixo da máquina pela força da água. E como o cabo de emergência funciona? Perguntou Roberto, ainda tentando entender completamente a situação. Doutor, Fernando, recuperando sua compostura profissional, explicou. O cabo de parada de emergência funciona por tensão. Se alguma coisa pressiona ou puxa o cabo, o sistema interpreta como acionamento de emergência e bloqueia completamente a máquina. É um sistema de segurança que não pode ser sobrescrito remotamente. Então bastava remover o pano? Perguntou Roberto. Em teoria sim, respondeu o Dr. Fernando. Mas agora precisamos resetar todo o sistema de segurança e fazer alguns testes antes de religar a produção. Carlos se levantou, sacudindo o pano que havia causado toda a confusão. Posso fazer isso, Dr. Fernando. Conheço esse procedimento de cor. Em menos de 15 minutos, Carlos havia resetado o sistema de emergência e iniciado os procedimentos de teste. Os sons familiares da máquina voltando à vida ecoaram pelo pavilhão, provocando suspiros de alívio de todos os presentes. Funcionando perfeitamente, anunciou Carlos, com um sorriso de satisfação. Roberto olhou para todos os especialistas ao seu redor e depois para Carlos. 15 engenheiros, murmurou ele, balançando a cabeça. Foi então que Dr. Fernando, olhando ao redor, perguntou: quem foi que notou o pano primeiro? Carlos apontou para Dona Conceição, que havia permanecido discretamente no fundo do grupo. Foi a Dona Conceição que me chamou a atenção para olhar por aqui. Todos os olhares se voltaram para a cozinheira, que de repente se viu no centro. Seu rosto corou levemente, mas ela manteve sua postura humilde. Eu não fiz nada demais, disse ela, suavemente. Só achei estranho aquele negócio ali que não parecia fazer parte da máquina. Na cozinha, quando alguma coisa está fora do lugar, sempre tem uma razão. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais constrangimento, mas sim uma mistura de admiração e reflexão sobre o que havia acabado de acontecer. Roberto se aproximou de Dona Conceição, sua expressão revelando uma mudança profunda em sua perspectiva sobre a situação. Dona Conceição, disse ele, a senhora salvou nossa empresa hoje. Capítulo 4. Lições que TR Furmamu chão de fábrica. Da Metalúrgica Santos nunca havia presenciado uma cena como aquela. 15 especialistas altamente qualificados observavam em silêncio respeitoso enquanto Dona Conceição, uma cozinheira de 58 anos, era cumprimentada pelo diretor da empresa. O barulho da máquina funcionando normalmente servia como trilha sonora para um momento que mudaria para sempre a perspectiva de todos os presentes. Roberto estendeu a mão para Dona Conceição, sua voz carregada de emoção genuína. Dona Conceição, eu preciso pedir desculpas pela forma como conduzi esta situação. E preciso agradecer pela sua observação e iniciativa. Dona Conceição apertou a mão dele com um sorriso modesto. Não precisa se desculpar, Sr. Roberto. Todo mundo aqui estava tentando ajudar do seu jeito. Eu só tive sorte de notar aquele negócio estranho. Não foi sorte, interveio Carlos, ainda segurando o pano que havia causado toda a confusão. A senhora tem um olhar diferente, Dona Conceição. Em 15 anos trabalhando aqui, eu deveria ter notado, mas estava tão preocupado com os procedimentos técnicos que não vi o óbvio. Dr. Fernando se aproximou do grupo, claramente reflexivo sobre os eventos do dia. Sabe, Dona Conceição, a senhora nos ensinou uma lição muito importante hoje. Nós, engenheiros, às vezes ficamos tão focados na complexidade técnica que perdemos de vista as causas mais simples. É verdade, concordou o Dr. Marcela. Gastamos horas analisando códigos de software e sistemas hidráulicos complexos, quando a resposta estava bem ali, visível a olho nu. Dona Conceição ouviu os comentários com atenção, mas sua humildade natural a impedia de aceitar todos os elogios. Olha, doutores, eu não entendo nada de engenharia, mas na vida aprendi que quando alguma coisa para de funcionar de repente, geralmente a causa ela é mais simples do que parece. E como a senhora desenvolveu essa perspectiva? Perguntou o Dr. Fernando, genuinamente interessado. Dona Conceição sorriu, lembrando-se de suas experiências. Bom, em 30 anos cozinhando, 15 aqui e 15 em casa criando meus filhos, vi de tudo. Forno que para porque alguém desligou o gás,
pensando que era outra coisa. Geladeira que não gela porque o cabo saiu da tomada durante uma limpeza. Liquidificador que faz barulho porque um parafuso se soltou. Ela fez uma pausa, observando as expressões atentas dos engenheiros. Aprendi que antes de procurar problema complicado, é bom dar uma olhada nas coisas simples. Às vezes a gente fica tão preocupado com o difícil que esquece de olhar o básico. Roberto assentiu, claramente impressionado. Essa é uma filosofia que deveríamos aplicar mais vezes na nossa gestão. Quantas vezes complicamos soluções que poderiam ser simples? Carlos, que havia acompanhado toda a conversa, decidiu compartilhar sua própria reflexão. Sabe, Dona Conceição, o que mais me impressiona é que a senhora ficou observando por horas antes do Adger, não chegou tirando conclusões apressadas. É que eu queria ter certeza, explicou ela. Não ia ser bom eu falar alguma bobagem e atrapalhar o trabalho dos doutores. Mas quando vi que eles estavam pensando em desmontar a máquina toda, aí achei que valia a pena tentar. Dr. Fernando balançou a cabeça claramente admirado. A senhora teve mais sabedoria prática do que todos nós juntos. E ainda teve a delicadeza de não nos constrangar, chamando o Carlos para descobrir o problema. Dona Conceição riu baixinho. Vocês perceberam? É que sei como é quando a gente está trabalhando e alguém chega querendo dar palpite. Pensei que seria melhor se o Carlos achasse por ele mesmo. Isso é inteligência emocional, comentou Dr. Marcela. A senhora não apenas identificou o problema técnico, mas também encontrou a melhor forma de comunicá-lo. A conversa estava atraindo outros funcionários da fábrica, que se aproximavam curiosos para entender o que havia acontecido. Logo, operários, supervisores e funcionários administrativos formavam um círculo ao redor do grupo principal. Roberto percebeu o interesse crescente e decidiu transformar aquele momento em algo maior. Pessoal, disse ele elevando a voz para que todos pudessem ouvir. Quero que todos saibam o que aconteceu aqui hoje. Ele fez um resumo da situação. A máquina parada, os 15 especialistas, as horas de análise técnica infrutífera e, finalmente, a solução encontrada através da observação prática de Dona Conceição. O que aprendemos hoje, continuou Roberto, é que experiência e conhecimento técnico são importantes, mas sabedoria prática e observação cuidadosa são igualmente valiosas. Dona Conceição nos mostrou que não devemos subestimar a capacidade de observação de ninguém, independentemente de sua formação. Um aplauso espontâneo começou entre os funcionários e se espalhou por todo o pavilhão. Dona Conceição ficou visivelmente emocionada, mas manteve sua postura humilde. Obrigada, pessoal, disse ela, com a voz ligeiramente embargada. Mas vocês sabem que eu só fiz o que qualquer um faria. A gente trabalha aqui como uma família, e quando um tem problema, todos ajudam. Seu José, que havia assistido a tudo do fundo do grupo, se aproximou com os olhos brilhando de orgulho. Eu sempre disse que a Dona Conceição tem um olho especial para as coisas, comentou ele, provocando risos carinhosos do grupo. Dr. Fernando pediu a palavra. Dona Conceição, gostaria de fazer uma proposta. Que tal se a partir de agora, sempre que tivermos problemas técnicos complexos, incluirmos pessoas com diferentes tipos de experiência na análise? Sua perspectiva hoje foi fundamental. Acabou. Uma ideia excelente, concordou Roberto. Na verdade, vou implementar um programa aqui na empresa chamado Olhares Diversos. Sempre que tivermos um problema técnico significativo, formaremos equipes mistas com engenheiros, técnicos e funcionários, experientes de diferentes áreas. Carlos bateu palmas entusiasmado. Isso faz muito sentido. Quantas vezes eu já vi problemas que os engenheiros demoraram para resolver e que um operário antigo identificou rapidinho. Exato, disse Roberto. Conhecimento teórico e experiência prática devem andar juntos, não competir entre si. Dr. Marcela se aproximou de Dona Conceição. A senhora não gostaria de participar de um curso sobre princípios básicos de manutenção? Tenho certeza de que sua perspectiva seria muito enriquecedora para todos os participantes. Dona Conceição hesitou por um momento. Doutora, não sei se tenho cabeça para essas coisas de curso. Claro que tem, exclamou Roberto. Na verdade, quero propor algo mais. Dona Conceição, que tal se a senhora passasse a fazer parte oficialmente da nossa equipe de resolução de problemas? Como consultora prática. O pavilhão ficou em silêncio por um momento, todos aguardando a resposta da cozinheira. Ela olhou ao redor, vendo os rostos expectantes de colegas que trabalhavam com ela há anos. Bom, disse ela lentamente, se vocês acham que posso ajudar, por que não? Mas não vou deixar minha cozinha, viu? Os meninos precisam comer direito. Risos e aplausos preencheram novamente o ambiente. Roberto estendeu a mão para ela mais uma vez. Fechado. A senhora continuará como nossa cozinheira-chefe, mas também será nossa primeira consultora de observação prática. Consultora de observação prática, repetiu Dona Conceição, testando como soava. Gostei. Tem um nome bonito. Carlos se aproximou,
ainda segurando o famoso pano que havia causado toda a confusão. Dona Conceição, vou guardar esse pano como lembrança do dia em que aprendemos que sabedoria não tem diploma. Guarda mesmo, riu ela. E toda vez que olhar para ele, lembra que às vezes a solução tá bem debaixo do nosso nariz. Às 28:30, quando a fábrica finalmente voltou ao normal, os 15 especialistas se despediram um a um de Dona Conceição. Cada um levava consigo uma lição valiosa sobre humildade, observação e a importância de valorizar diferentes tipos de conhecimento. Dr. Fernando foi o último a se despedir. Dona Conceição, hoje a senhora me ensinou mais sobre resolução de problemas do que muitos anos de faculdade. Obrigado. Dr. Fernando, respondeu ela, a gente nunca para de aprender. O importante é manter os olhos abertos e o coração humilde. Quando finalmente ficaram sozinhos na cozinha, Dona Conceição e seu José começaram a organizar tudo para o dia seguinte. O movimento intenso do dia havia deixado muita louça e bagunça. Dona Conceição, disse José enquanto secava as últimas xícaras, a senhora virou celebridade aqui na fábrica. Ela riu, balançando a cabeça. Celebridade coisa nenhuma. Seu José, sou a mesma pessoa de sempre. Só fiz o que tinha que fazer. Mas agora a senhora é consultora de observação prática. Brincou ele. É verdade, sorriu ela. Quem diria, né? Aos 58 anos. Descobrindo uma profissão nova. Não, mano. Seguinte. A notícia do que havia acontecido na Metalúrgica Santos se espalhou rapidamente pelo distrito industrial. Funcionários de outras empresas comentavam sobre a cozinheira que havia resolvido um problema que 15 engenheiros não conseguiram. Roberto chegou cedo ao escritório e encontrou vários emalhos de colegas de outras empresas, parabenizando-o pela abordagem inovadora na resolução de problemas. Elser, sabendo que a verdadeira inovação havia sido simplesmente reconhecer e valorizar a sabedoria que já existia dentro da própria empresa, às 7 horas em ponto, Dona Conceição chegou. Para mais um dia de trabalho, encontrou em sua mesa um pequeno envelope com seu nome. Dentro, um cartão assinado por todos os engenheiros que haviam trabalhado no dia anterior. Para Dona Conceição, nossa consultora de observação prática, obrigado por nos lembrar que a verdadeira inteligência está em manter os olhos abertos, o coração humilde e nunca subestimar o poder da observação cuidadosa. Com admiração e respeito, a equipe de engenharia da Metalúrgica Santos. Ela guardou o cartão cuidadosamente na gaveta, ao lado da foto de seus 3 filhos. Então, como fazia 15 anos, colocou o avental, lavou as mãos e começou a preparar o café da manhã para os funcionários. Mas agora, enquanto trabalhava, sabia que sua contribuição para aquela empresa ia muito além da cozinha. Havia se tornado um símbolo de que sabedoria, experiência e observação cuidadosa são qualidades valiosas que merecem reconhecimento e respeito. 3 meses depois, o programa Olhares Diversos da Metalúrgica Santos já havia resolvido outros 5 problemas técnicos significativos, sempre combinando conhecimento especializado com experiência prática de funcionários de diferentes áreas. Dona Conceição participou de 3 dessas soluções. Isso a fama do detector AD. Problema se espalhou por toda a região industrial de São Paulo. Ela recebeu convites para palestras, entrevistas e até propostas de trabalho de outras empresas, mas ela sempre respondia da mesma forma: obrigada pelo convite, mas meu lugar é aqui, cuidando da minha cozinha e ajudando meus colegas quando precisam. E foi assim que a história da cozinheira que reparou a máquina se tornou lenda na Metalúrgica Santos. Uma lembrança permanente de que inteligência e sabedoria podem vir de qualquer lugar, desde que mantenhamos nossos corações abertos para aprender e nossos olhos atentos para observar o mundo ao nosso redor. A máquina alemã continuou funcionando perfeitamente, mas agora todos sabiam que seu verdadeiro valor não estava apenas na tecnologia avançada, mas na lição que havia ensinado, que as soluções mais eficazes muitas vezes nascem da combinação entre conhecimento técnico e sabedoria prática, entre diplomas universitários e experiência de vida. E Dona Conceição, ela continuou fazendo o que sempre fez, observando, aprendendo e, quando necessário, compartilhando sua sabedoria com quem precisava. Porque, como ela mesma dizia, a vida ensina muita coisa para quem tem paciência de prestar atenção. Moral da história. Esta história nos ensina que conhecimento e sabedoria podem vir de qualquer lugar. Diplomas e especializações são importantes, mas a experiência prática, a observação cuidadosa e o bom senso também têm valor inestimável. O mais importante é mantermos humildade suficiente para reconhecer que podemos aprender com qualquer pessoa independentemente de sua posição ou formação. Às vezes a solução que procuramos está bem diante dos nossos olhos, e só precisamos de alguém com uma perspectiva diferente para nos ajudar a enxergá-la.
Dona Conceição nos mostra que verdadeira inteligência não está apenas no que sabemos, mas em como observamos, como ouvimos e como mantemos nossa mente aberta para aprender sempre. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre a importância de valorizar diferentes tipos de conhecimento, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta.